Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Nós vamos começar lendo o capítulo 3, 2 Timóteo, vamos ler do 3, 2 Timóteo 3, 16, 17, e vamos ler todo o capítulo 4. Essa é uma carta onde o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo na fé, Timóteo, com o objetivo de estar trazendo à memória dele a obra do Evangelho na sua vida. O que Cristo havia feito em favor dele. E então Paulo traz à memória dali de Timóteo essa obra do Evangelho na vida dele. E não só a obra do Evangelho, Deus ter salvo, mas também o propósito de Deus em ter salvo a sua vida, que é para que ele pudesse ser testemunha do Evangelho. Se você pegar lá no início do capítulo 1, ele diz no versículo 8, ele diz: portanto, não te envergonhes do testemunho do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo está ali trazendo a memória de Timóteo a sua salvação, pela fé no Evangelho, na sua inclusão ali na morte, sepultamento e ressurreição com Cristo Jesus. Cristo ali o salvou, justificou, perdoou e enviou o seu Espírito Santo agora sobre ele. E agora, Paulo diz, agora é necessário que você não se envergonhe desse Evangelho, mas que agora você possa pregar esse Evangelho. Você esteja disposto a sofrer as aflições por causa do Evangelho. Como ele diz, como eu tenho sofrido. E ele, no capítulo 2, ele exorta Timóteo a perseverar. Perseverar crendo no Evangelho e na suficiência de Cristo para as nossas vidas. Então, no versículo 8 também do capítulo 2, ele fala: lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi e ressuscitou dentre os mortos segundo o meu Evangelho. E aí no versículo 9 ele fala: por isso, por causa de Jesus Cristo, do Evangelho, da obra que ele realizou na minha vida, Paulo fala: eu sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus Cristo, com glória eterna. Então, perseverar, crendo no Evangelho, perseverar, testemunhando do Evangelho. E aí, depois, ainda no finalzinho do capítulo 2, ele exorta a Timóteo a fugir de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, não agrada ao Espírito Santo, mas está cada dia, no versículo 15 ele fala: procura-se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aí ele dá ali uma relação de coisas que ele deve estar abandonando, evitando que ele seja participando dessas coisas. No versículo 16 em diante você vai ver ele dizendo isso: olha, evita os falatórios profanos, evita ali a maledicência. Então ele vai dando várias orientações para Timóteo. Capítulo 3 ele fala sobre os últimos dias. E ele fala ali
se referindo, eu creio, àquela palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus, se eu não me engano é capítulo 25, que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo está chamando a Timóteo sobre o que aconteceria quando esse amor a Deus em primeiro lugar, esse amor a Cristo, esse amor ao nosso próximo, quando esse amor se esfria no nosso coração, que toma lugar na nossa vida. Então, no versículo 2, ali em diante, ele vai dando uma relação de consequências de quando nós permitimos que esse amor a Deus, permitimos que a palavra de Deus seja tirada do nosso coração. O que vai acontecer conosco? Ele diz aqui, versículo 2 do capítulo 3. No versículo 1 ainda ele diz, porque sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E ele diz, olha, destes se afasta. Destes se afasta. Então, é uma sequência de orientação de um pastor ao seu discípulo amado Timóteo. E aí do versículo 16, onde nós falamos para os irmãos no início, até o capítulo 4, ali no final, o apóstolo Paulo vai, então, mais uma vez chamar a atenção de Timóteo sobre a necessidade de estar praticando a palavra do Senhor. E no final, irmãos, e hoje nós vamos nos deter nessa parte final do capítulo 4, o apóstolo Paulo dá uma demonstração para nós de como é viver na prática a vida cristã. Como é viver na prática a vida cristã? O apóstolo Paulo estava ali aconselhando o seu discípulo, e aí depois ele faz uma declaração, ali com várias afirmações, que realmente quando nós meditamos nela, irmãos, nós vamos ver ali realmente a vida de Cristo sendo manifesta através do apóstolo Paulo. E ele ali testemunhando dessa vida de Cristo a Timóteo, para que Timóteo pudesse, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós vamos ler versículo 16 em diante, e aí nós vamos, dois domingos atrás, nós já falamos sobre a primeira parte do versículo 1 até o 8, desse 2 Timóteo, capítulo 4, e hoje nós vamos nos deter do versículo 9 em diante. Mas vamos ler todo o contexto aqui para os irmãos terem consciência aqui do que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra,
instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, porém, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Prevaleça, Senhor. Prevaleça, Senhor. Mais uma vez em nossos corações. Que o nosso coração seja quebrantado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela seja como um martelo para esmiuçar, Senhor, os corações de pedras, os corações endurecidos, ó Deus, pela incredulidade, pelo pecado. Ó Deus, que Tu, ó Deus, tenha plena liberdade, pelo Teu Espírito, Senhor, de nos convencer de todo o pecado, justiça e do juízo. E venha nos lembrar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque as palavras dele, Senhor, são palavras de vida eterna para aqueles que a ouvem e praticam. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. 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 Como eu disse para os irmãos, a primeira parte desta mensagem
Ela já foi publicada. Se você deseja ouvir, você pode procurar na internet. E hoje eu gostaria de estar trabalhando com a segunda parte, aqui do versículo 9 até o 22. A primeira parte dessa mensagem nós falamos das palavras de Paulo a Timóteo, trazendo à memória dele a necessidade dele se lembrar todos os dias da sua vida, que a volta do Senhor é certa, e que no dia que ele voltar, ele vai julgar os vivos e os mortos. Ele começa no versículo 1 do capítulo 4, dizendo isso: conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então, a primeira aqui exortação que nós meditamos foi nisso, foi nessa palavra aqui. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus está à direita do Pai, intercede por nós, para que nós possamos perseverar no caminho do Senhor, crendo no Evangelho, crendo na nossa salvação pela fé em Cristo Jesus, não pelas nossas obras, mas também, com a vinda do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo aqui está dizendo, ele vai julgar os vivos e os mortos. Todos nós vamos ter que comparecer diante dele para prestar conta daquilo que ele colocou nas nossas mãos. A parábola do talento, ela é uma ilustração disso. Que quando Deus nos chama, irmãos, para a salvação, para fazer parte do seu reino, ele não quer somente nos dar a salvação, mas ele quer ter o governo da nossa vida. E ele quer nos usar para que o reino dele seja anunciado a todos aqueles que ainda não fazem parte do seu reino, para que eles possam crer no Evangelho, crer em Jesus e fazerem parte do seu Evangelho. Por isso que no versículo 2, ele então exorta Timóteo a que pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. E não somente pregue, ele insista pregando. Não desista de pregar. Porque como ele vai dizer no versículo 3, que viria um tempo onde os irmãos, os cristãos, iriam sentir coceiras nos seus ouvidos e não suportariam a sã doutrina, o evangelho da nossa salvação, que é a nossa morte do velho homem juntamente com Jesus. E não somente a morte, mas o sepultamento desse velho homem com Jesus. Como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então aqueles que creem em Jesus, na sua inclusão ali na morte, na cruz com Jesus, eles não somente morrem para este mundo, morrem para o pecado, mas Jesus ali, a Bíblia diz que é sepultado com ele esse nosso velho homem. E na ressurreição com Cristo Jesus, ele nos dá uma nova vida, para que agora nós possamos viver para ele, com ele e nele. E é por isso que a exortação aqui é, olha, insista pregando e lembrando os irmãos sobre esse evangelho da salvação, porque esse evangelho da salvação é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque vai vir o tempo onde as pessoas vão sentir coceiras nos ouvidos e vão buscar, interessante aqui, doutores conforme as suas próprias concupiscências.
Estava meditando nessa passagem onde ele fala, vamos buscar doutores. Lembrei daquela passagem quando Jesus ali cita aquela mulher que tinha, se eu não me engano, é o fluxo de sangue. E diz que ela tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos, mas não houve melhora. Até o dia que ela se encontrou com Jesus. E Jesus então a curou. Quando Paulo aqui diz que as pessoas vão ter coceiras nos ouvidos, estarão indo atrás de doutores, segundo, ele diz aqui, as suas próprias concupiscências, irmãos. Essa é uma realidade que está acontecendo no nosso meio. As pessoas não estão crendo que o Evangelho é suficiente para as suas vidas. Não estão crendo que o poder do Evangelho e da vida de Cristo, pelo Espírito Santo em mim, em você, é suficiente para nos guardar de pecar, de tropeçar, de cair nas tentações, de trazer também saúde para o nosso corpo. E aí elas estão indo de igreja em igreja, buscando doutores que possam solucionar os seus problemas físicos, materiais, emocionais, buscando doutores, segundo aquilo que elas desejam para si próprias, e não segundo a vontade do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Romanos, capítulo 12, esse texto não está aqui, mas versículo 1 e 2 diz assim, Romanos 12, 1 e 2 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E o que vai acontecer, irmãos, quando nós não nos conformamos com este mundo? Quando nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e deixamos o Senhor prevalecer com a sua palavra na nossa mente, no nosso coração, para dissipar de nós todo o pensamento mau, para dissipar, tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Ele. Ele diz, então vocês vão poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos cristãos não estão experimentando essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é porque Deus não pode fazer, não pode, ou não quer falar, agir nas nossas vidas, mas é porque nós não temos dado crédito ao Evangelho, não temos dado lugar ao Senhor e ao Espírito Santo nas nossas vidas. Temos nos enchido, nos ocupado com este mundo e com as coisas deste mundo. E o reino de Deus não tem sido prioridade para nós. Então, quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então ele diz, não se conforme com este mundo. Ou seja, não toma forma, não ande conforme esse mundo está andando, mas procure conhecer qual é a vontade do Senhor. E deixe que esse Senhor ajuste a sua vida, a minha vida, segundo a vontade dEle. Então você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?
Então é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Fale, Timóteo, pregue, Timóteo, o evangelho, a tempo e fora de tempo, para poder então abrir os ouvidos, para que o Espírito Santo abra os ouvidos daqueles que estão surdos, daqueles que estão com os ouvidos inflamados, com o coração endurecido, aqueles que têm olhos, mas não enxergam, porque não estão olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, mas estão olhando para o mundo e para as coisas que o mundo oferece. Pregue para eles, Timóteo, para que eles sejam libertos deste mundo, libertos de si mesmo, libertos das concupiscências da carne, da soberba desta vida. Por isso que no versículo 16 e 17 ele vai dizer, do capítulo 3, toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para ensinar, corrigir, redarguir e instruir o homem, instruir a injustiça, o homem de Deus, para que ele seja perfeito. Irmãos, não é porque nós não temos condições de alcançar a perfeição aqui neste mundo, que nós não devemos buscar a perfeição. O próprio Jesus disse, se eu não me engano, é Mateus 5,48, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Versículo 5 ele fala, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E depois ele faz essa declaração, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Será que eu e você temos sido sóbrios, irmãos, nesse mundo, nesse tempo, onde o amor tem esfriado, a iniquidade tem aumentado? Será que nós estamos dispostos a sofrer as aflições para fazer a obra de um evangelista? Será que nós podemos dizer, estou combatendo o bom combate, estou terminando a minha carreira, e eu tenho guardado a minha fé, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Tudo isso, irmãos, é para nós pensarmos antes da vinda do Senhor Jesus. Para que no dia que Ele voltar, irmão Felipe colocou hoje de manhã, nós não estejamos do lado esquerdo, onde o Senhor vai dizer para aqueles que estavam dizendo que em nome de Jesus tinham pregado o Evangelho, curado enfermos, feito maravilhas. Mas Jesus vai dizer para ele, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Exorta, corrige. Graças a Deus, irmãos, porque Deus está nos corrigindo, Deus está nos exortando porque Ele nos ama. E Ele não quer que nenhum se perca, que nenhum pereça. Mas que todos cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. No versículo 9, o apóstolo Paulo, 9 ao 22, ele deixa para nós aqui alguns ensinos práticos, muito preciosos, de como devemos viver
a vida cristã até a volta do Senhor Jesus. No versículo 4, ele traz o primeiro ensinamento para nós. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. Mas quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, irmãos, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, condenado como malfeitor, condenado ali a ser decapitado, era a pena de morte que estava para ele. Por isso ele vai dizer no versículo 3, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo estava preso, estava praticamente sozinho. Ele diz aqui que tinha um discípulo com ele. Então, depois de Paulo dar todas essas exortações para Timóteo, no versículo 9, irmãos, ele faz uma declaração que nos chama muito a atenção. Ele diz: Timóteo, eu já estou velho, estou cansado, já sofri muito por causa do Evangelho. E agora estou aqui, prestes para morrer. E nesse momento, Timóteo, quando eu estou nessa situação, eu te peço, vem depressa. Vem depressa para estar junto comigo. O que Paulo, irmãos, nos ensina quando ele usa essas palavras para Timóteo? Procura vir ter comigo depressa. Timóteo era um filho na fé de Paulo. Timóteo andou por vários lugares com o apóstolo Paulo pregando o Evangelho. E agora, no final da sua vida, Paulo faz um pedido para o seu filho na fé. Olha, antes de eu partir, eu desejo que você esteja aqui ao meu lado, meu filho, meu amigo. Primeira coisa que Deus me ensinou, irmãos, com essas palavras do apóstolo Paulo, é que nós, como cristãos, como servos de Deus, precisamos fazer amigos. Precisamos ter amigos que fazem parte da nossa vida. Timóteo era um amigo, era um filho na fé do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo estava ali condenado à morte, ele faz esse pedido para esse amigo: venha estar comigo. Apesar de Paulo ser quem era, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, usado poderosamente para pregar o Evangelho, fazer maravilhas, no final da sua vida, já com sua sentença de morte, ele pede a Timóteo que viesse ficar com ele nesses últimos dias. Nós precisamos fazer amigos sinceros. Precisamos pensar e cultivar as nossas amizades cristãs. Porque nós vamos, assim como o apóstolo Paulo, irmãos, muitas vezes nós vamos passar por momentos também difíceis na nossa vida. Talvez momentos de abandono, de desprezo, momentos talvez da velhice, onde as pessoas não querem mais nos ouvir, não querem mais estar conosco. E é nesses momentos, irmãos, talvez de solidão, de sofrimento, é que um amigo vai ser precioso nas nossas vidas. Você tem feito amigos? Você tem amigos sinceros, verdadeiros, amigos que também são tementes a Deus, que você pode se dirigir a eles pedindo ajuda, pedindo conselho.
Você tem feito amigos na sua caminhada cristã, por onde você passa? Como está o seu relacionamento com as pessoas? Ou você tem buscado viver a vida cristã sozinho, isolado? O apóstolo Paulo fez muitos filhos na fé, fez muitos amigos na fé, e agora, quando ele estava ali para ser morto, então ele convida, ele chama esse amigo e fala: venha estar comigo, e venha depressa. Venha ter comigo depressa. Você tem amigos? Você tem feito amigos? Precisamos, irmãos, ter amigos sinceros, que vão poder nos ajudar nos momentos de dificuldade. O apóstolo Paulo, por onde passou, ele fez amigos, ele fez filhos na fé. E agora ali, na sua velhice, ele podia, então pedir: meu amigo, venha estar comigo, porque meu corpo já está sendo oferecido como libação de sacrifício. E eu preciso de um ombro amigo para estar do meu lado. Versículo 10 ele diz, ele mostra o motivo porque ele chama Timóteo para estar com ele. Ele diz: porque Demas me desamparou amando o presente século. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo na vida cristã, é que por mais, irmãos, que a gente se dedique ao Senhor, por mais que a gente se esforce para estar servindo ao Senhor, servindo a igreja, servindo os irmãos, servindo o nosso próximo, muitas vezes nós vamos ser também abandonados por pessoas que nós amamos, por pessoas que nós considerarmos como nossos amigos. Demas era um desses amigos que andava com o apóstolo Paulo. Mas agora o apóstolo Paulo diz: olha, ele, amando o presente século, ele me desamparou. Interessante que ele diz: amando o presente século, foi para Tessalônica, e Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Um homem que ganhou muitas almas para o reino do Senhor, mas agora, no momento mais difícil da sua vida, ele estava sozinho. E o que nós aprendemos aqui quando Paulo diz: Demas me desamparou, a gente pensa: será que você também não tem na sua vida, ou nunca passou na sua vida por esse momento de abandono? Pessoas que talvez você confiava, pessoas que você talvez esperava que nos seus momentos difíceis ia estar ao seu lado, te abandonou. E quando a gente vê o apóstolo Paulo aqui escrevendo, a gente vai ver ele dizendo que no versículo 16 ele diz: eles me desampararam, mas que isso não lhes seja imputado. O apóstolo Paulo foi abandonado, mas ele nos ensina que ele não estava guardando mágoa em seu coração. Muitos irmãos hoje, sofrem angústia na alma, aflição talvez no corpo, porque muitas vezes foram abandonados por amigos, talvez abandonado pelo esposo, pela esposa, pais talvez abandonados pelos filhos, filhos abandonados pelos pais.
Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós não devemos guardar mágoa no nosso coração. O apóstolo Paulo tinha sido abandonado aqui pelos seus amigos, pelos seus companheiros, mas ele não guardava mágoa em seu coração contra aquelas pessoas. Ele não guardava mágoa. Não guarde mágoa no seu coração pelas pessoas que talvez te traíram, te abandonaram, te fizeram mal. Porque essa mágoa, ela vai se tornar uma raiz de amargura no seu coração. E isso vai corroer a sua alma. Vai trazer angústia. Vai trazer sofrimento para o seu corpo. Nós temos visto hoje uma enxurrada de suicídios. Pessoas tirando a própria vida, crianças, adolescentes, jovens, motivados, muitos pelo abandono dos pais, pelo abandono da família. Perdem a esperança, perdem a fé. Mas o apóstolo Paulo aqui nos ensina, irmãos, que nós não devemos guardar mágoa no nosso coração. Se alguém te abandonou, se alguém te traiu, se alguém fez mal para você, não deixe que o sol se ponha sobre essa ira que talvez brotou no seu coração. Mas peça a Deus que esquadrinhe o seu coração e vê se há em você algum caminho mau. E peça para Deus limpar do seu coração toda mágoa, toda ira, toda contenda. Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Versículo 14 e 15. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbem, e por ela muitos se contaminem. O que a palavra nos ensina que nós devemos fazer com aqueles que fizeram mal para nós? Nós devemos buscar a paz com eles. Ele diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe por que Jesus diz ali em Mateus capítulo 25, quando ele diz que aqueles que estão do lado esquerdo não irão entrar no reino dos céus, apesar deles terem feito muitas boas obras? Ele diz assim: porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava preso e não fostes me visitar. Eu estava doente e não fostes me ver. Sempre está relacionado com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Quando nós não estamos num relacionamento de paz, de amor com o nosso próximo, irmãos,
Então nós não estamos em santificação. E se nós não estamos em santificação, nós não podemos ver a Deus, ter comunhão com Deus. E não vamos entrar no reino de Deus. Então Paulo tinha sido abandonado pelos seus amigos. E aí ele nos ensina que quando as pessoas nos fizerem mal, nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Porque assim, vamos ler esse texto. Mateus capítulo 5, a hora já foi, né? Mateus capítulo 5, estou vendo uns pescocinhos me olhando lá atrás. Mateus capítulo 5. Deixa eu achar aqui. Qual é o texto que eu... Vamos ler do versículo 10. Não, é o capítulo 6, perdão, irmãos, está do lado aí. Capítulo 6, versículo 10. Quando Jesus ensina seus discípulos a orarem. Versículo 9 em diante, ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza, não nos permita cair nas tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí versículo 14 ele diz, 14 e 15, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus diz, olha, quando você for orar ao Senhor, e você for pedir a Deus perdão por qualquer pecado cometido, enquanto você estiver orando e pedindo perdão a Deus, é necessário que você também esteja perdoando aquele que te ofendeu, aquele que te magoou, aquele que te abandonou, aquele que te traiu. Porque se quando você estiver orando, pedindo perdão, você não perdoar aqueles que te ofenderam, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. E é por isso que no capítulo 5, do versículos 43 em diante, até o 48, ele vai dizer, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, dá ali a Timóteo esse exemplo. Olha, Timóteo, muitos me abandonaram, muitos me deixaram, amando o presente século, mas
Eu não guardo mágoa no meu coração com relação a eles, mas eu entrego ele nas mãos do Senhor. Porque só o Senhor pode convencer eles a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Não está em mim convencer, irmãos. Por isso eu entrego ao Senhor as suas vidas. Quando alguém, irmãos, nos fizer mal, quando alguém nos maltratar, quando você for abandonado, não permita que a ira, que a mágoa, que o ódio domine o seu coração. Mas entregue a Deus a vida dessas pessoas, para que o Senhor as abençoe, para que o Senhor as liberte. Porque quando você fizer isso, entregar essas vidas ao Senhor, você vai tirar de sobre si esses fardos. Quando nós não entregamos, quando nós não perdoamos as pessoas, irmãos, nós carregamos elas sobre nós. Porque todos os dias o diabo vai ficar nos lembrando do mal que elas nos fizeram, para nos tirar a paz, para nos tirar a alegria. Por isso que lá no salmista, no Salmo 37, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu vou parar por aqui, irmãos. Nós temos que usar outro dia para terminar. Versículo 11, depois versículo 13, tem muitos ensinamentos para nós. Muitos ensinamentos práticos de como é viver a vida cristã. Vida cristã não é vir ao culto, não é ler a Bíblia, não é conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Vida cristã não é somente pregar a palavra para os outros. Vida cristã é Cristo vivendo em nós. E o seu amor sendo derramado nos nossos corações, para que nós possamos amar o nosso próximo, como Cristo nos amou. É por isso que Jesus vai dizer, em João 3:35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. João vai escrever, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Nele não está a verdade, porque ninguém pode dizer que ama a Deus, que não vê. E não ama o irmão a quem vê. Que Deus, irmãos, prevaleça nos nossos corações, cada dia com a sua palavra. E que nós possamos viver como filhos amados de Deus, amando como Jesus nos amou. Amém?